Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Questão de Saúde. E hoje vamos falar novamente, sobre tentativa de emagrecimento e muitas vezes um insucesso nisso. Tem um consenso popular achar que para emagrecer o paciente precisa comer menos e fazer mais atividade física. Na verdade, é isso que precisa ser feito, porém como fazer isso que é o difícil. E para isso a gente trouxe aqui a nutróloga Lorena Martins. Ela já participou de um episódio aqui falando de tratamento clínico e veio novamente contribuir. Se apresenta novamente, Lorena. Meu nome é Lorena Martins, como o Dr. Kennedy já falou, eu sou médica pós-graduada em nutrologia e o foco principal de tratamento no meu consultório é realmente a doença obesidade, né? Todos os dias eu saio de casa focada em levar um pouco de saúde e qualidade de vida para esses pacientes que a gente sabe que sofrem tanto, né? Sofrem por serem portadores da doença, sofrem preconceito, sofrem até por buscar tratamento para a sua doença. Virou a doença da moda, vamos dizer assim, Sim. né? Muita gente quer tratar e realmente a gente percebe que as pessoas não entendem o que estão fazendo, né? Eu tô falando de profissionais, né? Sim. Profissionais da saúde, né? Lorena, e começando, né? Então, a gente sabe que a obesidade, né, é uma doença crônica. Então, é muito importante a gente encarar essa doença primeiro como doença, né? E como uma doença crônica. O que a gente quer dizer quando a gente fala isso, né? Que é uma doença crônica. Como você falou, primeiro, antes até de explicar para o paciente que é crônico, é reforçar mesmo o conceito de doença. A obesidade não é reconhecida como doença por muitos leigos e até mesmo por profissionais de saúde. E então, reforçar que é doença e que é crônico. Fazer o paciente entender que é crônico facilita muito o nosso tratamento, porque ele entende que não tem cura, mas que tem controle e que tem tratamento. Então, ele vai fazer doença crônica, tratamento crônico. Ele vai precisar desse tratamento a longo prazo. Ele vai entender que não é uma dieta da moda, que não é um tratamento de um mês, que não é uma caixa de remédio que vai resolver o problema dele. A gente tem que pensar realmente a longo prazo. Como eu brinco com meus pacientes, não é uma corrida de 100 metros. A visão tem que ser mesmo de maratona. E é frustrante, né, para os pacientes, né? Assim, eles não entenderem, às vezes, que estão tratando a doença, né? E como é uma doença, tem que entender que tem que ser crônico, né? E tem que ter uma assistência importante. Sim. Porque não tendo essa assistência, eles acabam não conseguindo fazer isso. Tipo, ninguém critica um paciente que tem um câncer e procurar um oncologista e passar 10, 20 anos tratando isso. A ideia, como a obesidade é uma doença, é para ser a mesma, né? Exatamente. Sofrem preconceito os pacientes e até nós que tratamos a doença. Porque, como você mesmo citou, ninguém critica um paciente que tem qualquer outra doença em buscar um tratamento. Já a obesidade, nossa, mas será que não era só você fechar a boca e gastar um pouco mais? Precisa de médico para isso, precisa de remédio para isso. Então, eles são culpados, é como se eles escolhessem ter aquela doença. Eles são responsabilizados pela doença deles, né? E o nosso acompanhamento é fundamental para entender, porque muitas vezes eles ficam frustrados, a doença é recidivante, isso é do componente da doença, então ela tende a voltar várias vezes aquela coisa, o paciente perde peso, reganha peso, perde peso, reganha peso. Então, quando a gente explica para ele que é doença, que é recidivante, ele entende que não é culpa dele, né? E aí precisa que a gente esteja com ele todo aquele caminho, apoiando, explicando isso para ele. Facilita bastante. Perfeito. E uma coisa que a gente vê, Lorena, que mais ou menos desde a década de 80, as campanhas para diminuir a obesidade é baseado em quê? Em comer menos e fazer mais atividade física. E desde a década de 80 só aumenta o índice de obesidade, né? Sim. Então só aumenta a quantidade de pessoas que têm obesidade. Então mostra que essa estratégia não funciona, né? Não funciona. O que é que tu acha que no tratamento da obesidade, baseado em evidência científica, o paciente precisa para mudar a chave para o tratamento funcione? Eu acho assim, primeiríssimo lugar, problemas complexos não têm como ser resolvidos com soluções simples.
Se fosse tão simples, se fosse só dizer para o paciente um conselho vago como esse, coma menos, gaste mais, a obesidade não era real pandemia, né? Ela não estava crescendo. Todo mundo tem uma receita mágica, os blogs hoje em dia, com a rede social, todo mundo tem uma receita e o problema só cresce. Então, não é tão simples. Como doença, ela precisa de tratamento. Se a gente que trata a doença sabe que com um tratamento sério, acompanhado, contínuo, já é difícil de controlar essa doença, não tem como querer tratar com um conselho vago do tipo coma menos, gaste mais. O paciente ele vai precisar realmente de um tratamento de verdade, e conselhos não tratam uma doença tão séria e tão complexa. Aí que pode vir encaixar os medicamentos, né? Sim. Que hoje existe bons medicamentos, na verdade nunca esteve uma fase tão boa, Sim. né? E devem ser usados, né? Sim. As medicações anti-obesidade de terceira geração têm realmente revolucionado o tratamento da doença, né? A gente tem no consultório visto pacientes com resposta a tratamento clínico de uma magnitude que antes só era vista com cirurgia bariátrica. Agora, o que os pacientes têm que entender, a diferença é da obesidade crônica, do tratamento obesidade-doença, daquele tratamento de emagrecimento, do simples desejo social de magreza. Para os pacientes que querem perder 2 quilinhos para a viagem do verão, pode ser suficiente a história do coma menos, gaste mais, dos hábitos de vida, né? Mas para o paciente portador da obesidade-doença, hábitos de vida, dieta, exercício, são fundamentais, mas não são suficientes. A imensa maioria desses pacientes vão precisar de um tratamento medicamentoso também. Inclusive, infelizmente, né, muitos profissionais querem vender fórmulas milagrosas, né, emagrecimento rápido. A gente sabe que isso não existe, né? Quais são os principais mitos que tu vê na tua prática clínica que, em relação a isso, essas fórmulas milagrosas que querem vender a todo custo? Sim, existem vários tratamentos, né, milagrosos, como você mesmo falou, que não constam no rol de tratamentos aprovados e comprovados cientificamente para a obesidade, que não são citados em nenhum tipo de congresso nacional ou internacional sobre o assunto, que é realmente um grande comércio, não é? Profissionais que têm um intuito de alguma maneira, ganhar um dinheiro fácil daquele paciente, mas que, no fundo, não estão preocupados com a saúde daquele paciente. Então, a gente vê muito uso de anabolizante, né, que a gente sabe que comprovadamente aumenta risco cardiovascular, e a doença cardiovascular é a doença que mais mata no Brasil e no mundo. Tem muito placebo, que é muito fitoterápico, muita coisa que o paciente entende se é natural, não faz mal. Mas a gente sabe que não é bem assim, porque às vezes vai ser uma substância que ele vai só gastar dinheiro, que não tem nenhum efeito, mas às vezes pode fazer mal sim, porque não tem estudo, né? E aí muitas dietas detox, dieta do chá, da sopa, né, que não tem nenhuma evidência científica realmente, que só vai contribuir para a frustração desse paciente. E eu acho que aí tem 2 pontos, né? Por exemplo, em relação aos anabolizantes, né? Tem médico que diz que, tô vendendo bomba pra você e o paciente sabe o que tá comprando. Mas não é assim, né? A gente, como médico, mesmo o paciente querendo que uma Sim. coisa ruim, a gente não pode fazer isso, né? Isso a gente aprende na nossa formação básica. Isso a gente faz um juramento no dia da nossa formatura, né? Que a gente não pode, em primeiríssimo lugar, vem a saúde do paciente. A gente não pode fazer mal ao paciente, ainda que ele diga que quer, que aceita, não é? E que muitas vezes a gente sabe que não é nem porque ele aceita, é porque ele é enganado. Aquele anabolizante, aquela bomba, né? Que inclusive o nome é bomba porque a gente não tem como prever a reação, né? Totalmente inesperado e imprevisível. O paciente acredita que aquilo de alguma maneira vai ser benéfico, que não vai trazer efeitos colaterais graves. Então ele compra aquela ideia. Ele não sabe de verdade o risco que ele está correndo, ou mesmo que ele saiba e diga que assume aquele risco. A nossa postura como profissional médico é de esclarecer e não de fomentar e estimular, né? A gente tem a nossa postura como médico, eu acredito que seja essa. Isso, com certeza. E eu vejo muito eles extrapolando estudos, né? Eu já vi algum desses médicos
extrapolando isso, usou anabolizante específico, na dose específica para paciente são grandes queimados, ou então paciente com doença crônica importante. Aí mostrando, nesses pacientes aqui deu certo, ele ganhou massa e ficaram bem. Mas não existe isso, eu não posso extrapolar para uma população, né, específica, aquele estudo que existe para uma população considerada saudável ou que tenha a obesidade como doença, né? Que até é meio difícil a gente pensar em usar anabolizante para uma pessoa obesa, não faria sentido, né? Mas eu acho que isso é importante a gente entender e o paciente entender que na medicina não tem como extrapolar desse jeito, né? E a gente tem sempre que lembrar da reação individual de cada organismo, não é? De repente, um anabolizante desse que alguém usou e que não deu problema nenhum, em você pode ser imprevisível. Ninguém pode garantir essa dose 100% segura e totalmente isenta de efeitos colaterais. Podem ser efeitos colaterais leves, transitórios, mas podem ser efeitos colaterais graves, fatais, irreversíveis. É totalmente imprevisível. Daí o nome bomba, né? E tem vezes que não se manifesta de imediato, né? Pode se manifestar com 2, 3 anos, né? Dar uma hipertrofia cardíaca, né? A gente sabe que tem vezes que não é naquele momento. Que não é no momento, exatamente. Naquele momento. Exatamente. Lorena, e tudo a ver com o que a gente tá falando aqui, muitas vezes os pacientes talvez procurem esse médico, porque no médico, vamos dizer assim, tradicional, que busca uma evidência científica, ele algumas vezes não encontra empatia, né? Não encontra um pouco... A medicina ele tem um certo preconceito com o paciente, tem gordofobia. Existe gordofobia na área médica, né? Também. Como tu acha que isso impacta o tratamento desses pacientes? Impacta demais, né? O paciente se sente julgado. Muitas vezes eu atendo pacientes que vieram de outros colegas médicos, de outras especialidades que não tratam obesidade, e eu prescrevi uma medicação para a doença, e o paciente volta dizendo que o colega condenou, que disse que aquilo não precisava, porque eu simplesmente não orientei o paciente na história do coma menos, gaste mais. Só que se aquele paciente está ali na minha frente pedindo ajuda, é a principal prova de que dizer que coma menos e gaste mais não trata a doença, né? Senão ele não estaria ali na frente, todo mundo sabe disso. E mais, essas medicações, as medicações que a gente citou, as medicações mais modernas, elas vão muito além da perda de peso. A gente sabe que a gente prescrevendo uma medicação como essa, obesidade é uma doença que traz outras doenças. Então, eu costumo dizer que a gente faz um verdadeiro strike, né? A gente trata a obesidade e com essas medicações a gente trata a apneia do sono, diminui o risco cardiovascular, gordura no fígado, pré-diabetes, diabetes. Então, é muito mais do que a simples queda do número da balança, e os colegas que não lidam com isso no dia a dia, como a gente, às vezes não tem essa visão. Isso. E é o que eu falo para os pacientes. Muitos pacientes buscam estética com a gente, né? Eu imagino teu consultório também busca, porque não se sente bem. Que é uma coisa que é importante. Demais, a autoestima é muito importante. Sim. Mas de longe, o tratamento para obesidade, principalmente, a menor qualidade, o menor efeito é na estética. O principal efeito é na saúde, né? Saúde. Porque é incomparável, né? A estética é uma consequência. Isso. As pessoas que são mais saudáveis, elas consequentemente são mais bonitas, né? Se sentem bem, gostam do que reflete no espelho. Então, a estética é uma consequência, não é um alvo em si que eu vá ter que me submeter a todo tipo de tratamento, por vezes perigoso, sem nenhum tipo de respaldo científico, buscando apenas aquilo. A gente foca na saúde e a estética, ela virá naturalmente. Isso. Então, eu até valorizo, assim, valorizar esse tratamento, o paciente pensando na estética, porque é o que a gente consegue fazer o paciente pra gente, né? E a gente consegue fazer, e a consequência é muito mais importante, né, pra saúde dele. Muito mais, os ganhos, Os ganhos, né? Lorena, nesse assunto um pouquinho mais específico, né? Aproveitar que a gente tá falando disso, a gente tá falando muito de medicamento de terceira geração, né? As canetinhas. Tu consegue fazer um resumo das principais canetinhas que existem hoje no mercado e o que é que tu acha dele, a perspectiva e resultados? Sim, nós temos aprovado, pensando em emagrecimento, né? Saxenda, que é a liraglutida.
Temos o Wegovy, que é a semaglutida, e o Mounjaro, que deve estar chegando, que não está à venda ainda no Brasil, né? Que é a tirzepatida, que deve estar chegando agora em março. E os resultados são incríveis. Realmente a gente tem visto perdas de peso impressionantes, uma melhora na qualidade de vida do paciente muito impactante. As medicações, quando bem indicadas, quando bem acompanhadas, são extremamente seguras. Um problema ainda grande que eu vejo é a questão do custo, né? Até porque, se a gente comentou aqui já várias vezes que o tratamento é a longo prazo, não adianta o paciente fazer um esforço para comprar uma medicação que é cara e achar que uma caixa, que um mês vai resolver o problema dele, né? Eu acho que aí ainda é onde está a grande dificuldade para os pacientes de uma maneira geral. E eu acho importante desses medicamentos é que a indústria farmacêutica, ela mudou o foco, né? Os medicamentos que existiam antes eram medicamento pensado em tratamento de compulsão alimentar, tipo sibutramina, até ainda a gente usa muito, né, o Contrave, né? Tratamento que, vamos dizer assim, mexia na cabeça, certo? Hoje, como foi identificada a obesidade como doença, são hormônios intestinais. Tem consequências psicológicas na compulsão, mas o foco é outro. Eu acho que essa foi a grande virada de chave nos medicamentos, né? Que realmente focar a obesidade como doença. Não é só um hábito, não é só um costume, não é só a vontade do paciente comer mais, né? Sim, e acho que esse entendimento é que trouxe a questão dessas medicações irem muito além da estética e da perda de peso. Porque as outras medicações, além de promoverem uma perda de peso bem menor, elas não tinham esse impacto na saúde. Não é? Que hoje em dia nós já temos estudos mesmo mostrando, evidência científica, mostrando, por exemplo, redução de risco de infarto, de AVC, não é? Então, as medicações anteriormente existentes, além de não terem a mesma intensidade, não proporcionarem o mesmo percentual de perda de peso, elas não tinham esse impacto tão importante na saúde do paciente. É tanto que, por exemplo, lá, no São Mateus, no hospital que a gente já trabalhou há uns anos atrás, o Igor, cardiologista, né, que lá da emergência, e disse que agora ele super defende o Ozempic, o Wegovy. Por quê? Porque tem estudos mostrando que melhora, diminui doença cardiovascular. Então, ele, como cardiologista, ele tem uma obrigação de defender esses medicamentos. Por isso que é tão importante esses estudos, essa mudança que teve, né, com esses novos medicamentos. É interessante, um dos meus professores do Einstein, ele comentou que quando ele foi ao o maior congresso mundial de cardiologia, que é o americano, uma das salas mais lotadas e mais concorridas foi apresentando a semaglutida como o potencial que ela tinha de reduzir esse risco cardiovascular. Então, num congresso de cardiologia, em que se imaginava que o mais concorrido seriam para assistir aulas sobre stents, né, algo mais específico, ele comentou que era a sala mais lotada, que não coube todo mundo que queria assistir a aula, né? Tão importante que é o assunto, né? Com certeza. Lorena, então, tudo que a gente conversou aqui, né, para o paciente entender que é uma doença crônica, né, a obesidade, como tu acha que é o melhor caminho para ele começar a buscar esse tratamento? Eu acho que ele tem que pesquisar muito bem a linha do profissional que ele pretende frequentar. Por mais que a gente saiba que rede social não é currículo, mas lá o profissional mostra como é a linha de tratamento dele. Então, o meu conselho é que você fuja desses profissionais que não fazem uma boa medicina, que, na verdade, eles fazem um comércio, que estão te vendendo um sorinho milagroso, que estão te vendendo um anabolizante que, sabidamente, eu acredito que não é mais segredo para ninguém, que aumenta esse risco cardiovascular. Então, conversa com alguém que já teve um bom resultado, que conheceu um profissional que estava mais preocupado com a saúde, com a qualidade de vida dele, do que simplesmente em ganhar algum dinheiro de maneira fácil, né? Alguém que faça medicina e não que faça um simples comércio. Eu gosto sempre de orientar o paciente, pergunta a alguém de outra área, vai para
quer saber que aquele nutrólogo é bom, pergunta um cardiologista, pergunta um endócrino, Sim. pergunta algum outro médico de uma área diferente. Pergunta, você conhece ele? Se eu conheço, aí eu posso dar opinião. Se não conhece, não adianta aquela opinião, Sim, né? sim. Mas se conhecer, que todo mundo sabe. No meio médico, a gente sabe, né? A gente sabe. O leigo, ele pode até ser facilmente enganado por aquele consultório bonito, aquele médico bem vestido, aquela conversa convincente. Mas no meio médico, nós sabemos, né, quem é cada profissional. Então, essa sua dica de pedir uma indicação de algum outro médico que ele já confia e que ele já frequenta, eu acho bem importante. Eu acho também que funciona, assim. E um médico, principalmente um médico que você confia, ele vai querer dar opinião lá, ele vai querer indicar a pessoa que ele confia, que não vai prejudicar a saúde do seu paciente, né? Com certeza. Lorena, a parte final aqui do podcast, essa é um que a gente tá fazendo essa temporada, que são perguntas e respostas rápidas, certo? Pode ser uma palavra, uma frase, de acordo com que tu achar que se encaixa melhor, certo? Vou falar uma palavra e tu vai responder de forma mais objetiva, tá certo? Vai lá, começando. Obesidade. Doença crônica, sem cura, mas com controle e com tratamento. Perfeito. Chip da beleza. Fuja, diga não. Reganho de peso. Um medo esperado. Mercado de emagrecimento. Perigoso. Muitos mitos, muitos modismos. Tenham cuidado. Isso, e eu acho que é importante o que a gente tá falando aqui, que é entrar um pouco nessa estratégia de alguns médicos que botam a medicina como comércio, mas de uma forma do bem, né? Que é divulgar o bem, divulgar a coisa com evidência científica, né? Porque o que acontecia é que eles ficavam com toda a audiência das redes sociais. Então, como a população só via essa audiência, achava que aquilo era o certo. Eu acho que quem faz conteúdo, né, como podcast, e tu, né, que tem um Instagram bem ativo, né, que sempre tá gravando, sempre tá divulgando de forma com evidência científica, eu acho que ajuda muito a gente combater isso, né? A informação, ela já tá na rede social, né? Isso é um caminho sem volta. Então, que lá eles encontrem uma boa informação. Se a rede social, se ela só estiver dominada pelo charlatão, pelo picareta, o paciente só vai ter acesso a esse tipo de informação. Então, quem tem algum conteúdo de valor também tem que estar ali para que o paciente tenha acesso a essa boa informação. Uma intenção que tem para 2025? A minha intenção é a de sempre, é continuar trabalhando de forma séria, ética e com evidência científica. Perfeito, Lorena. Muito bom, viu, Lorena? Novamente, né, a gente já tinha gravado um episódio antes, que a gente dividiu a bancada com a Raíssa, né, que também é excelente, que é endoscopista. Sim. E eu achei que realmente merecia um episódio pra gente focar mais especificamente em tratamento medicamentoso, tratamento da obesidade em geral e entender a doença, a obesidade como doença, né? Sim. Então foi excelente e tu ter aceito o convite, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. E Lorena, como é que a gente faz pra te achar nas redes sociais? Eu tenho um Instagram que é como a gente estava aqui conversando nos bastidores, ele é feito por mim. Eu procuro responder as perguntas, os questionamentos dos meus pacientes que chegam até mim nas redes sociais. De uma forma bem simples, a minha intenção é simplificar a informação. A minha obrigação é saber aquilo da maneira mais complexa possível, mas na hora de passar, eu realmente quero simplificar, quero me fazer entender, quero ajudar essas pessoas que vivem tão confusas e tão bombardeadas por informações de péssima qualidade. Então, meu Instagram é doutora.lorena_martins, tudo minúsculo. Perfeito. E para marcar a consulta contigo, lá deve ter essas informações. Lá tem o link, sim, eu atendo na Torre Saúde do São Mateus todos os dias. Perfeito, Lorena. Muito obrigado, viu? Obrigada também, Kennedy. E é isso, pessoal. Lembrando, para quem não segue ainda o nosso Instagram, é Uma Questão de Saúde 1, o meu Instagram pessoal, Fernando Kennedy PC Bariátrica. Aproveitando também para se inscrever no nosso canal no YouTube, né? Uma Questão de Saúde. E até o próximo episódio.